Beleza, dando continuidade aqui à nossa aula de introdução ao hemograma. Na série vermelha, os eritrócitos, as hemácias, avaliado em milhões por milímetro cúbico, varia de acordo com a altitude. Como que é essa variação de acordo com a altitude? Vamos pensar, vamos raciocinar aqui em cima disso. Lembra quando a seleção brasileira ia jogar lá no Equador? Aí o Galvão Bueno falava assim: nossa, os jogadores têm que se acostumar com a altitude. Pegava aquele time ruim toda a vida e levava um maior sufoco. Por quê? Os jogadores têm que acostumar com a altitude. Porque quanto mais você sobe, mais o ar fica rarefeito. E o ar rarefeito tem menos oxigênio para oferecer do que um ar a altitude zero, porque a camada de atmosfera que tem a nível do mar é muito maior. Então nós temos uma pressão atmosférica sobre a nossa cabeça muito maior, uma maior oferta de oxigênio. Agora, se estamos lá a 4.500 metros de altura, olha como a camada de oxigênio é menor. O ar, quanto maior a altitude, menor é a concentração de oxigênio no ar atmosférico. E como é que o organismo faz para compensar essa diferença? Ele produz mais hemácias, tá certo? Então, para o organismo conseguir transportar o oxigênio adequado em um lugar que tem uma menor oferta, é fisiológico a pessoa produzir mais hemácias do que o normal. Essa é uma situação fisiológica. Agora eu quero uma situação patológica, aonde a pessoa produz um aumento de hemácias. Isso aí é questão de prova, cuidado, beleza? Uma situação fisiológica é a altitude e uma situação patológica, alguém arrisca? Seria o tabagismo, certo? Por quê? Como eu falei para vocês na aula passada, uma pessoa que fuma, o que ocorre com ela? Ela produz mais carboxihemoglobina. Por quê? Porque a hemoglobina ela tem uma afinidade muito maior pelo CO2 do que pelo oxigênio, que é o O2. Então, o organismo, em uma contrapartida, para equalizar essa balança de oferta de oxigênio aos nossos tecidos, começa a produzir mais hemácias do que o normal. Então, geralmente, fumantes têm uma contagem de hemácias maior, tá? Ou seja, vai ter também, por consequência, um hematócrito maior e, por consequência, um nível de hemoglobina maior. Lembro que eu estou falando de hemoglobina. Agora, o que essa hemoglobina transporta? Aí depende de quantos cigarros que ele fuma, tá certo? Porque a quantidade de hemoglobina que ele tem circulante vai estar ali. Mas se ele fuma, ele vai transportar nessa hemoglobina tantos por cento de CO2. Se ele não fuma, uma pessoa vai ter geralmente uma quantidade normal de hemoglobina que seja suficiente para ela fazer esse transporte eficiente para todos os tecidos. Tá certo? Aí seria uma pessoa com hemoglobinas em níveis normais. Então guardem bem isso, tá? Uma situação patológica e uma situação fisiológica onde você tem um aumento na produção de células vermelhas. Isso é muito importante. Beleza? Quando o seu número está abaixo do normal, se chama eritropenia. Na verdade, em hematologia, a gente utiliza esse sufixo penia para tudo que está abaixo do normal. Por exemplo, trombocitopenia. Trombo vem de trombócitos, que é plaqueta, cito, células,
neutropenia diminuído. Então, nós temos uma diminuição de plaquetas. Leucopenia, uma diminuição de leucócitos. Uma neutropenia, diminuição de neutrófilos. Linfopenia, diminuição de linfócitos. Uma monocitopenia, uma diminuição de monócitos. Fico falando assim para vocês pegarem o raciocínio da coisa e não ter que estudar. Entendeu? É só pensar nesse sufixo. Penia significa diminuição. E ao contrário desse sufixo, o sufixo citose significa aumento, tá? Trombocitose, aumento do número de plaquetas. Linfocitose, aumento no número de linfócitos, tá bom? E por aí vai. Com relação à hemoglobina, ela é medida em a unidade gramas por decilitro e avalia a proteína que transporta o oxigênio, usada para definir se há ou não um estado anêmico, né? Aquilo que eu falei para vocês é um marcador de anemia, e o CHCM, que vai determinar se existe alteração compatível com anemia, que é aquele outro índice hematimétrico que eu falei para vocês, lá de cima. Nós temos o VCM, que é o volume corpuscular médio, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E este valor, que é o valor chave para a gente identificar como que está a saturação de hemoglobina dentro de cada célula vermelha, tá? Se está em níveis suficientes ou insuficientes, beleza? Depois o hematócrito ali, que é o índice avaliado em porcentagens e representa a proporção dos glóbulos vermelhos em cada 100 ml de sangue, tá certo? Só que quando nós fazemos em laboratório, in vitro, né, esse ensaio nós replicamos, a gente não vai utilizar 100 ml de sangue para fazer o hematócrito, a gente replica este ensaio com alguns microlitros de sangue, né? Na verdade, menos de 1 ml, bem menos de 1 ml, tá? Senão ia ser complicado. Imagina só, 100 ml é o que às vezes circula dentro de uma criança prematura, tá? É todo o sangue de uma criança prematura. Então, as análises laboratoriais hoje são adaptadas para fazer os ensaios com cada vez um volume menor para ser otimizado. Beleza? O VCM, que é o volume corpuscular médio, serve para avaliar os tipos de anemia. Aquilo que eu falei para vocês, o VCM é o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho médio de cada hemácia. Aí nós temos hemácias grandes, hemácias pequenas, hemácias de tamanho normal, anemias macro, micro e normocíticas. Então, quando a hemácia ela é grande, ela se chama macrócito. Quando essa hemácia é muito grande, ela se chama megalócito, tá? Mas a maioria das pessoas só colocam a nomenclatura de macrócito mesmo, porque tem uma doença que se chama anemia megaloblástica, né? E essa anemia megaloblástica ela tem macrócitos muito grandes. A gente chama esses macrócitos de hemácias megaloblásticas, tá? Que são realmente bem superiores a um volume de uma hemácia já considerada grande. É um tipo de anemia por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Tá joia? Hemácias pequenas são chamadas de hemácias microcíticas, tá? E hemácias normais são chamadas de hemácias macrocíticas. Beleza? Vamos passar aqui.
Se eu estiver falando muito rápido ou muita informação, vocês me param, tá? Que eu sou língua de xanxã. Vou falando, na hora que eu vejo já está acabando a aula. CHCM, concentração da hemoglobina corpuscular média, índice calculado a partir do valor da hemoglobina e do hematócrito. Então, todos os índices hematimétricos, eles são equações matemáticas baseadas nos 3 valores: hematócrito, hemácia e hemoglobina. Anemia megaloblástica, vamos lá que eu repito. Anemia megaloblástica é por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, tá? Geralmente é uma anemia carencial, tá? Agora, o motivo dessa carência pode ser patológico, pode ser nutricional, tá certo? Aí eu sei que o organismo tem uma deficiência na absorção dessas vitaminas e essas vitaminas são os precursores utilizados para fazer uma hemácia normal. Quando falta essas vitaminas, o que o organismo faz? Ele não consegue produzir um número grande de hemácias. Então, de vez ele produzir um número grande de hemácias, ele vai produzir hemácias maiores. Entendeu a dinâmica? Então, o organismo é muito inteligente do modo que ele lida com alguns problemas. Se ele não tem o metabólito, a matéria-prima para ele produzir uma quantidade normal de hemácias, ele utiliza aquilo que ele tem, só que ele fisiologicamente, vamos dizer assim, produz uma hemácia com volume maior, ou seja, um macrócito ou um megalócito, né? Para que dentro dessas número de hemácias menor que ele produzir, consiga transportar uma quantidade, vamos dizer assim, adequada de hemoglobina. Tanto é que a anemia megaloblástica ela causa apenas, geralmente, ela não é muito grave, ela não é muito, os níveis de hemoglobina não descem muito, tá? Eles ficam ali entre 10 e 12. Já outros tipos de anemia, a hemoglobina cai bem mais. Beleza? Bom, tomando raciocínio aqui, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, é um índice calculado a partir da hemoglobina e do hematócrito. O que eu estava falando para vocês é que todos esses índices hematimétricos são coeficientes a partir de um cálculo matemático envolvendo hemácias, hematócrito e hemoglobina. Tá certo? Bom, o RDW, isso aí, até vou colocar aí como tarefinha para vocês procurarem, tá? Coloquem aí que pode ter alguma questão na prova que peça para você calcular os índices hematimétricos a partir dos valores que eu dar. Tá certo? Então, eu posso dar lá. Um paciente que contém 4.600.000 hemácias, 12 de hematócrito, 36 de hemoglobina, eu quero saber dele qual vai ser o VCM, qual vai ser o HCM, qual vai ser o CHCM. Beleza? Isso é fácil de vocês acharem. É bem fácil, qualquer procura no Google você vai estar lá direito às fórmulas. E a fórmula é bem simples. CHCM hemácia dividido por tal vezes hematócrito. Entendeu? Então essas fórmulas são bem simples e é uma questão que pode cair aí em prova e concurso principalmente. Isso aí é coisa quente para concurso. Beleza? Então procurem isso aí. RDW avalia o grau de variação no tamanho das hemácias, útil para diferenciar as anemias com deficiência de ferro das talassemias. Tá? Então a gente vai ver que algumas anemias, elas, vamos dizer assim, têm populações mais diferenciadas do que o normal. Algumas anemias, por exemplo, nutricionais,
elas podem ter uma variação de população maior do que uma anemia de origem genética, tá? Porque queira ou não, quando você tem uma deficiência, essa deficiência ela pode ser transitória, então você produz uma população normal, uma população defeituosa, uma população normal, uma população defeituosa. Já as anemias de origem genética, esse defeito genético, vamos dizer assim, na cadeia de produção, é um defeito contínuo. Então você tende a dar continuidade a este defeito. Tá joia? Beleza. Reticulócitos são eritrócitos recém-liberados da medula óssea, tá certo? Ainda com restos de ácidos nucleicos que revelam quando corados em azul de cresil brilhante. Representam indiretamente a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea com o resultado em porcentagem. Reticulócitos, muito importante também. Beleza? Isso aí, os médicos pedem direto essa análise de reticulócitos e eu vou falar para vocês a correlação clínica das análises do reticulócito. Primeiro, vamos explicar. A hemácia, quando ela está sendo formada a nível de medula óssea, a princípio, ela é formada de uma célula totipotente, né? Uma stem cell, e você tem fases de maturação das hemácias que são os eritroblastos, tá certo? Esses eritroblastos são hemácias nucleadas. Então nós temos 3 séries de eritroblastos, né? O eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático e o eritroblasto acidófilo, tá? Então, quando você começa a passar de um eritroblasto para o outro, ocorre uma diminuição do núcleo dessa hemácia jovem, até que ele finalmente é expelido da célula. Por que a célula não tem núcleo? Por que a hemácia não tem núcleo? Porque a hemácia não tem a finalidade de se multiplicar. Muito simples. A hemácia ela não precisa se multiplicar. Ela tem uma fábrica dela, todinha para ela, dentro da nossa medula óssea, que é a nossa matriz medular, responsável pela produção, pela hematopoese, certo? Então, dentro dessa matriz medular é a nossa fábrica. Depois que a hemácia vai para a circulação, o que ela precisa é ser funcional. E uma hemácia com núcleo, ela perde a sua função porque o núcleo vai tomar espaço que teria dentro do seu citoplasma para ela fazer a principal coisa que ela foi criada, que é o quê? Lugar para transportar oxigênio. Se tivesse núcleo ali, não teria lugar para transportar oxigênio, concorda? Então, a hemácia, a partir do momento que ela faz a sua maturação, ela vai expelir o núcleo. Porém, fica resíduos de RNA e DNA, material genético, ácidos nucleicos, tá? No seu interior. E esses resíduos são detectados justamente por essa coloração aí, que é o azul de cresil brilhante, que é chamado também de coloração supravital. É uma técnica muito simples, tá? Que consiste em você pegar partes iguais, tá? Do sangue total com o azul de cresil brilhante e deixar em contato por 15 minutos no banho-maria. Depois você faz um esfregaço e pode corar com corante hematológico da sua preferência ou então olhar sem a coloração mesmo. O que você vai verificar ali nessas hemácias? Tá? Os reticulócitos, você vai ver aquela quantidade de hemácias por campo e uma ou outra hemácia ali, ela vai ter alguns pontinhos azuis dentro dela. O que são esses pontinhos azuis? São restos de ácido nucleico, ou seja, resto de núcleo.
E esse resto de núcleo significa o quê? Significa que essa hemácia é jovem, ela foi recém-produzida. Se ela foi recém-produzida, então quer dizer que a medula óssea está ativa. Isso, quem não tiver pego aí a aula, a aula está sendo gravada, tá? Conforme as outras que eu gravei semana passada já está no portal, tá? Semana passada, depois da aula, a internet deu uma ajuda aqui, eu consegui já fazer o upload, já no mesma noite eu já estava postada lá. Então depois vocês dão um confere que eu vou tentar fazer isso de novo, tá joia? Aí vocês veem a aula com bastante calma e o que eu falo cai na prova, tá? Basta ver com atenção aquilo que eu falo, que é o que cai na prova. Bom, aí continuando aqui com os reticulócitos, quando eu tenho a presença desses reticulócitos, o slide, espera aí, só respondendo você aqui, seria possível colocar os slides da aula antes? Olha, muitas vezes eu modifico o slide porque eu acho que, principalmente agora com esse módulo de ensino, né, os meus slides estão diferentes. Então eu estou modificando eles e muitas vezes eu não consigo modificar ele muito antes da aula. Tá? Quando eu conseguir fazer essa modificação, eu posto. Tá? Se eu não conseguir, eu posto depois. Tá joia? Então, a presença desses eritrócitos jovens significa que a medula óssea ela está bastante ativa, ou seja, ela está produzindo essas hemácias, ela está em constante produção. Quando você acha uma baixa porcentagem dessas hemácias, tá? Chamadas reticulócitos, significa que a medula óssea está preguiçosa. Ou seja, você tem uma indicação que essa pessoa pode ter alguma deficiência na produção das hemácias. Aí você tem que descobrir que tipo de deficiência é essa. É uma deficiência nutricional? É algum aspecto infeccioso? É alguma doença genética? É alguma neoplasia? Então são essas as perguntas que você tem que se fazer. Por que esses reticulócitos estão baixos? Uma outra coisa também que é bastante importante para você fazer o reticulócito, também questãozinha que pode cair na prova. Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês semana passada. Uma criança dentro, né, um feto dentro da mãe, antes de nascer. Que tipo de hemoglobina que ele tem? Ele tem a chamada hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina especializada no transporte e na nutrição intraútero, certo? Só que essa criança ela vai vir ao mundo. E essa hemoglobina ela não é eficiente para transporte de oxigênio nos níveis atmosféricos normais. Então essa criança ela tem que literalmente trocar o seu sangue. Ela vai aos poucos lisando as hemácias que contêm hemoglobina fetal e o seu organismo vai começando a produzir hemoglobina A2 e hemoglobina A, que é a hemoglobina final do adulto, certo? E esse processo quer dizer que a medula óssea vai estar trabalhando bastante. Esse processo leva a duas consequências: aumento de um pigmento chamado bilirrubina, né? Que ele vem da degradação da hemoglobina e pode causar uma deposição, quando está em níveis elevados, uma deposição no sistema neurológico dessa criança, levando a um atraso mental, paralisia cerebral. Então, é muito importante controlar esses níveis de bilirrubina. E a segunda consequência seria o aumento dos reticulócitos. Por quê? Porque quer dizer que a medula óssea está trabalhando em caráter de urgência ali para realizar essa troca.
porque o organismo precisa da nova hemoglobina para poder transportar de forma eficiente o oxigênio. Então, o recém-nascido, muitas vezes, o médico pede a contagem de reticulócitos para ver se esse reticulócito está aumentado. Se tiver aumentado, quer dizer que essa troca está sendo eficiente. Se não tiver aumentado, quer dizer que essa criança ainda pode ficar muito amarela, tá certo? Porque ainda tem muita hemoglobina fetal nela. Então quer dizer que existe a possibilidade de uma lise dessas hemácias, e a criança, quando você tem essa lise, ela vai se transformar em bilirrubina indireta e a criança vai ter aquele amarelão súbito, tá certo? Muitas vezes tem que voltar lá para o hospital para tomar o banho de luz. Aí tomando banho de luz, a bilirrubina é o que? Lembrando da aula passada, é um analito fotossensível, ou seja, ele se degrada pela ação da luz. Sendo um analito fotossensível, então essa bilirrubina vai ceder com o tempo. Beleza? Só tomar molhar o bico aqui. Alguma pergunta? Vamos então partir. Sem perguntas, quer dizer que vocês entenderam tudo. Então bora lá. Vamos que vamos. Algumas variações que nós temos aí na série vermelha. Primeira variação se chama microcitose. Na microcitose, o índice hematimétrico chamado VCM, tá? O volume corpuscular médio, ele vai ser sempre abaixo de 80. Aí é o corte, tá? Então, da mesma forma que você tem os níveis normais, que é de 80 a 94, né? Abaixo de 80 seria um volume pequeno. Acima de 94 já seria um volume grande. Então, quando eu olho um hemograma, seja a contagem, seja esse valor estabelecido ali pela contagem do aparelho, que hoje a maioria dos laboratórios tem contador automático que realiza parcialmente o hemograma, ou seja, a contagem em câmara de Neubauer, a dosagem de hemoglobina, a realização do hematócrito por método manual, qualquer um deles, independente deles, você tem a possibilidade de calcular o VCM, tá? Então você calcula o VCM, por isso que é importante saber a fórmula, por isso que eu já falei para vocês que isso aí é um trabalhinho hora aula, hora relógio para vocês aí tá pesquisando depois como que se calcula os índices hematimétricos, tá? Aí a partir disso você vai ter a noção do volume da hemácia. Você viu aquele valor? Você já tem que ir para o microscópio para confirmar se existe esse valor. Então, no caso, o valor ali é indicativo e seu olhar tem função definitiva, vai ter a função de confirmação sobre aquele valor, tá? Porque muitas vezes a matemática, ela neste caso aí, tá? Ela te dá um valor, mas esse valor, por ser uma média, não significa que aquelas hemácias estão todas microcíticas. Pode ser que você tenha uma população normal, pode ser que você tenha uma população grande, de hemácias grandes, e pode ser que você tenha uma predominância ali de micrócitos. Mas aí, neste caso, ele puxou a média deste valor para baixo. Mas aí, como é que você soltaria no laudo? Aí você tem que soltar no laudo tudo que você viu. Anisocitose. O que é anisocitose? Seria uma variação no volume das hemácias. Aí você cita qual variação você viu. Anisocitose com presenças de macrócitos, micrócitos, normócitos, tá? Hemácias pequenas, grandes e normais. Ou uma
anisocitose com presença de micrócitos, beleza? Ou seja, aquela lâmina que você vê as hemácias como se fosse uma população única de hemácias com tamanho menor que o normal. Ou uma anisocitose com presença de macrócitos e micrócitos, quando você tem duas populações bem distintas, tá certo? Então está associada, né, a microcitose clinicamente, ela está associada principalmente a um fator nutricional. Esse fator nutricional é a deficiência de ferro, certo? E nós temos aí outros fatores que seriam talassemias. A talassemia já é uma doença genética, tá? É uma hemoglobinopatia, também conhecida como hemoglobinopatia C, tá? Essa hemoglobinopatia ela vai fazer com que as cadeias alfa e beta, cadeias polipeptídicas alfa ou beta, tá? Que contém ali na molécula da hemácia, elas têm alguma deficiência nos seus pares, tá? Porque são dois pares de cadeia alfa e dois pares de cadeia beta. Então, quando o defeito são nas cadeias alfa, nós temos alfa-talassemias. Quando nós temos defeito nas cadeias beta, nós temos beta-talassemias. Esse tipo de anemia de origem genética, tá? Ela é facilmente diagnosticada pelo exame chamado eletroforese de hemoglobina. Anotem aí, tá? As talassemias são diagnosticadas pelo eletroforese de hemoglobinas. E as anemias microcíticas causadas por deficiência de ferro, ela é diagnosticada pelo que? Pela dosagem do perfil do ferro. Isso é muito importante saber, porque no microscópio, geralmente, quem não tiver muita experiência vai apenas ver hemácias pequenas, tá? E essas hemácias, na talassemia, você ainda pode ter algumas alterações em relação à forma, tá? Que aí já seria aquilo que chamamos de poiquilocitose. Essa poiquilocitose, além das hemácias estarem menores do que o normal, você vai achar hemácias no formato de lágrima, tá? Então, lembra no formatinho de uma lágrima caindo assim quando vocês estiverem fazendo minha prova, chorando porque não sabem a resposta? Então aí vocês vão lembrar da talassemia, tá bom? Que são as hemácias em lágrima. E como que eu faço a diferenciação entre as duas? Através é uma dica, tá vendo? É isso aí. Então, como que eu faço a diferenciação de uma anemia microcítica de origem nutricional de outra anemia microcítica de origem genética? Olha que questão bonita para pedir. Como se faz a diferenciação de hemácias microcíticas de origem nutricional relacionadas à deficiência nutricional, de anemias com hemácias microcíticas relacionadas à doença genética? Resposta fácil. As anemias microcíticas relacionadas à deficiência nutricional de ferro, você pode confirmar através da dosagem do perfil do ferro, tá? Que contém a dosagem de ferro, a dosagem de ferritina e a dosagem de transferrina, tá? Então a ferritina seria a proteína de armazenamento de ferro no nosso sangue. Seria o analito que fala quanto de ferro nós temos armazenado dentro do nosso organismo. Já a transferrina seria a proteína que faz esse transporte para o nosso organismo.
e o ferro seria o elemento propriamente dito, tá certo? Já na talassemia, os níveis do ferro vão estar normais. O problema não é a ingestão deficiente de ferro. O problema da talassemia é um defeito genético nas cadeias de hemoglobina, ou na cadeia alfa ou na cadeia beta, tá? Esse defeito nas cadeias de hemoglobina vão causar malformações que geralmente vão levar à formação de hemácias com volume menor, ou seja, micrócitos, e eventualmente hemácias com formato de lágrima. Beleza? É só isso que vocês têm que escrever na questão. 15 linhas vocês escrevem, beleza? Brincando, pode escrever mais simplificado, tá? É que na hora de explicar, eu gosto de explicar bem explicadinho. Bom, vamos lá para a macrocitose. Na macrocitose, as hemácias ela tem já um volume aí acima de 100 em adulto, né? Algumas literaturas falam que a partir de 94, 95 já é considerado macrócitos, tá? Eu gosto de soltar macrócitos só acima de 100. Por quê? Existem algumas situações fisiológicas ou patológicas que você tem um falso VCM aumentado. Outra questão aí, quais situações patológicas ou fisiológicas podem levar a um falso aumento do VCM? Tá? Ou seja, você vai ver lá o valor do VCM aumentado, mas na hora que você bater o olho no microscópio, você vai ver que as hemácias não estão grandes, estão com um tamanho normal. Qual que vai ser a possibilidade disso? É fácil. Quando você tem quadros de desidratação, seja fisiológica por aumento de exercício físico sem a devida hidratação, ou mesmo uma desidratação patológica em decorrência a uma diarreia violenta, então onde você perde um volume de líquido muito grande, você diminui o seu volume de plasma. Você diminuindo o seu volume de plasma, lembra que eu falei lá no começo que o hematócrito é um percentual em relação ao sangue total e o plasma faz parte do sangue total. Se o hematócrito aumenta, na hora que você joga lá na fórmula do VCM, o hematócrito aumentado vai levar a um VCM aumentado, certo? Então, situações patológicas relacionadas à desidratação, como diarreia, ou situações fisiológicas relacionadas à desidratação também, como exercícios físicos sem hidratação correta, pode levar a falsos VCM. Agora, o que causa a macrocitose de verdade? Doenças que realmente estão associadas com a presença desses macrócitos no sangue. Então aí nós temos as deficiências vitamínicas, né, de vitamina B12, ácido fólico. Nós temos a quimioterapia. Os quimioterápicos, eles agem na via metabólica da célula, justamente ali cortando essas vias de cofatores que utilizam como coenzimas, vamos dizer assim, essas vitaminas, alguns quimioterápicos. E esses quimioterápicos que agem farmacologicamente desta forma leva à formação de macrócitos. Também o que leva à formação de macrócitos são as doenças hepáticas, tanto doenças hepáticas infecciosas, que seriam as hepatites virais, quanto doenças hepáticas provocadas pelo nosso hábito inexorável de tomar álcool em grandes quantidades, principalmente a partir de sexta-feira, certo? E isso faz com que ao longo do tempo nosso fígado sofra, comece a ter diferentes níveis de esteatose, que é acúmulo de gordura no fígado, e isso vai gerando quadro de insuficiência hepática gradativa. E a pessoa que tem uma doença hepática crônica, ela geralmente tem macrócitos, tá? Então, isso aí é batata. Chega um etilista
para fazer exame no seu laboratório, uma pessoa alcoólatra, você já colhe o sangue dela, ela já está com aquele bafo de álcool. Você pode saber que na hora que você olhar no microscópio, essa pessoa vai, geralmente, ela pode apresentar hemácias macrocíticas. Hipotireoidismo, travou a língua aqui, né? Que já seria uma hipofunção tireoidiana, e o mieloma múltiplo, que já seria uma neoplasia. São outros exemplos de doença que levam à macrocitose. Ó, então, só nesse slide aí, o tanto de pergunta que pode sair para uma provinha futura aí. Não é verdade? Bom, passemos à hipocromia. A hipocromia, aonde verificamos que as hemácias estão menos coradas que o normal, tá certo? Observa-se na microscopia um aumento do halo central da hemácia. Então, a hemácia, como eu já disse, é uma célula anucleada, que ela tem como finalidade principal o transporte de oxigênio, certo? E esse transporte de oxigênio, ela tem que ser uma célula também flexível, tá? Porque é uma célula que vai estar igual um metrô por toda a nossa circulação, que seria essa linha de metrô, fazendo uma correlação. E essa célula tem que ser uma célula que ela tenha uma certa resistência. Então, ela tem um duplo achatamento. E esse duplo achatamento permite com que as colisões, os atritos que essa célula sofra, ela normalmente não se rompe. Então, as hemácias, ela tem um halo central que não carrega a hemoglobina. Tá? E esse halo central a gente vai ver no microscópio através de colorações hematológicas específicas. Só que esse halo central tem um tamanho normal. Quando esse halo central fica maior do que o normal, então visivelmente nós classificamos essas hemácias como hemácias hipocrômicas. E quais serão os índices hematimétricos utilizados para verificar isso? Tanto o HCM quanto principalmente o CHCM, certo? Então, quando eles indicarem uma leve diminuída nesses índices, nós teremos hemácias hipocrômicas. Mas uma coisa que não acontece, tá, é o contrário de hipocromia. Você não vê hemácias hipercrômicas, tá? Por quê? Pelo simples fato, se a hemácia carregar mais hemoglobina do que ela pode, ela vai estourar, certo? Aliás, tem um caso, tá, onde você pode ter uma pseudo-hipercromia, tá? Mas não necessariamente é, porque a dosagem de hemoglobina é menor até que a normal, tá? Mas é num quadro patológico chamado esferocitose hereditária. Essa esferocitose hereditária é justamente isso. A hemácia, ela deixa de ter esse achatamento central e ela fica como se fosse uma esfera. Então a hemoglobina preenche ela toda, só que ela é menor do que o normal. Então por isso que os níveis de hemoglobina, apesar de estar preenchendo toda a hemácia, não vão ultrapassar os limites estabelecidos pelos valores de referência. Vão se manter dentro dos valores, mas vocês vão ver que essas hemácias não têm halo central. Então é uma doença, é um tipo de anemia hemolítica, justamente porque essa hemácia, por não ter esse achatamento central, é uma hemácia bem frágil, ou seja, ela não vai ter aquela elasticidade ao bater, ao sofrer o atrito por toda a rede microvascular. Então, a colisão entre as hemácias e entre a própria rede vascular vai fazer com que o tempo de vida dessas hemácias diminua bastante. Então, o organismo ele vai ter sempre que estar em produção. E essa produção começa a ser ineficiente, então a pessoa cada vez mais precisa de sangue. Ela precisa fazer transfusões
recorrentes, porque o organismo não dá conta. Geralmente essas anemias hemolíticas, elas levam as pessoas a fazerem transfusões de sangue sucessivas para compensar a perda. Tá certo? Então isso seria, vamos dizer assim, um pseudo caso de hipercromia. Tá? A hipocromia acontece e o normal seria a normocromia. Beleza? Bom, depois nós temos aí a poiquilocitose, que é a variação tanto no tamanho quanto desculpe, a poiquilocitose é uma variação no formato dessas hemácias, tá? Então, quando a hemácia perde aquela conformação de anel, tá, com um halo central ali, ela passa a ter outros formatos, né? Depois eu vou mostrar para vocês esse módulo de hematologia aí vai esticar por uma ou mais duas aulas, tá? Que aí eu vou passar vários slides para vocês aqui, porque a gente não nesse momento não está podendo ir na faculdade, né? Eu tenho muitas lâminas, tá? De tudo quanto é jeito, mas já que eu não posso mostrar as lâminas, os slides eu vou mostrar e a gente vai estudar bem as características dessas células no slide, tá bom? Então vai ser, vamos dizer assim, uma prática online. Então essa poiquilostose, você vai ver a variação algumas variações bem características nas hemácias. Por exemplo, anemia falciforme. Por que ela chama-se anemia falciforme? Porque a hemácia falcêmica ela tem um aspecto de foice. Tá? Ela tem duas espículas em extremidades opostas, ela formando como se fosse uma foice. Isso é porque a hemoglobina S, né, que também é um defeito na produção dessas cadeias de hemoglobina, aí se forma uma hemoglobina diferente que se chama hemoglobina S. Essa hemoglobina S faz com que as hemácias sejam espiculadas. E quando essas hemácias perdem o seu formato normal, geralmente elas também arrebentam mais fácil. Então, essa pessoa tem também uma anemia hemolítica, tá? Então, aí um exemplo clássico de poiquilostose seria a anemia falciforme. Agora, como que chama-se cientificamente falando, de acordo com a nomenclatura de hematologia, a hemácia falciforme? Se chama drepanócito. Vou escrever aqui, ó, porque isso aqui tem que saber. Drepanócito. Sabe por que tem que saber? A gente tem que soltar no laudo a nomenclatura científica, tá? E a coisa mais gostosa que tem, quando você solta no laudo a nomenclatura científica, o médico não sabe e te liga para perguntar. Aí você responde para ela: pô, doutor, você não sabe o que é isso? Isso dá um prazer na gente, que é uma alegria danada. Então, aí a gente fala: oh, isso aí é nada mais do que uma hemácia falciforme. Possivelmente o paciente é portador de uma anemia falciforme, certo? Elementar. Então, é por isso que eu gosto, tá, gente, de falar os nomes científicos, porque a gente tem que falar na linguagem científica, tá? Senão as coisas vão caindo num comodismo, numa facilidade e o aprendizado não evolui. Então, a gente tem que acostumar a falar as coisas de modo científico. Tá certo? Então, se eu perguntar na prova o que é anemia, qual o nome da hemácia falciforme, aí eu não quero saber de resposta. Hemácia em forma de foice, é zero. Tá? É drepanócito, tá bom? Drepanócito seria uma hemácia falciforme, tá? Bom, já a anisocitose é uma variação no tamanho das hemácias, ou seja, as hemácias, como já falei lá atrás, ela tem populações de tamanhos diferentes, hemácias pequenas, hemácias grandes, hemácias normais, tá certo? Gente, então vou parar a gravação aqui